Olá, boa noite meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Nós louvamos a Deus, irmãos, por esse privilégio, nós estarmos aqui mais uma vez nessa noite, dessa segunda-feira, ainda do mês de julho, para a gente comentar um pouco sobre a palavra de Deus, trazer alguma coisa referente. E como a gente tem repetido, sempre nas segundas-feiras, a gente traz algum assunto relacionado ao caminho do discípulo. Mas hoje, em particular, a gente resolveu dar sequência às lições sobre o batismo. E hoje a gente vai continuar, tá certo? Falando um pouco sobre o batismo nas águas, porque a gente está se preparando aí para um batismo ainda, se Deus quiser, nesse mês de julho, tá certo? No dia 26, o último domingo, e hoje a gente quer comentar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então eu já saúdo aos irmãos que estão presentes, nossa irmã Fran Pequena, o Leandro, a Samela Beck e todos, tá bom? Nós vamos estar fazendo, enquanto os irmãos estão chegando, a gente vai fazer uma oração, tá certo? Para depois a gente dar sequência, ao nosso estudo nesse dia de hoje, tá certo? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tu és o Senhor da nossa vida, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Nós estamos aqui por Tua causa e estamos aqui, Senhor, para Te render gratidão por todas as coisas que Tu nos tem dado e concedido. Nesse momento eu quero Te suplicar a Tua bênção sobre cada pessoa que vai estar conosco hoje ao vivo e sobre as pessoas que nos ouvirão a posteriori, depois do vídeo exposto. Então eu já quero Te pedir que Tu abençoe as famílias, os casais, cada senhor, senhora, moça, rapaz e criança. Ó Deus, que os Teus anjos acampem ao redor de cada casa, de cada família, e que o Teu Espírito Santo seja o guardião das mentes e dos corações, em nome de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Então, eu já louvo a Deus por todos vocês. Aqui a Sambla no Instagram, pastora Raimundinha, também o nosso amigo Lindenberg Holanda, também a irmã Fran Pequena, o Leandro, que nos acompanha ali em seu lar. Boa noite. Também a nossa tia Judite Santos, Nossa tia Judite Santos. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Boa noite, seu Lindenberg. É com alegria e com gratidão, tá bom, que eu lhe recebo aqui na nossa live. Minha pastora, amada pastora Raimundinha, também com alegria, tá bom, que eu, confesso aqui que estou com saudade, Essas lutas, têm deixado a gente distante de pessoas queridas, pessoas amadas, de modo que de vez em quando a gente sente vontade, saudade daquela comunhão, do café com pastores, dos trabalhos que a gente, costumava fazer, que agora está restrito, somente o encontro semanal, que é o que a gente está fazendo na igreja, somente aquele culto, de 5 às 6 por enquanto, tá bom? E a gente está retornando devagarzinho às atividades em relação aos grupos de estudo, aos PGs, às células, tá certo? Já está começando ali os dos jovens. A gente quer começar também, os dos adultos, as pessoas. Mas eu queria até que a irmã Fran Pequena, nos perguntou, eu queria dar mais um tempo, sabe, irmã Fran? Queria deixar terminar o mês de julho e começar a partir, da segunda-feira, primeira segunda-feira de agosto, a gente recomeçar, que é para a gente ver como é que vai ficar aí, quais são os resultados, como é que está essa coisa, da pandemia. E aí eu queria esperar um pouco mais em relação ao mês de julho, para a gente retornar também às atividades, não na igreja, mas nos lares, com pouca gente, com aquelas medidas como a gente tem feito, tá certo? Então, a gente vai ali uma visita, outra excepcional, mas assim, para um ajuntamento maior, eu ainda fico um pouco preocupado, tá bom? Então, boa noite a nossa amada irmã Silvana Lima, também da Igreja Presbiteriana Independente. Para a gente é uma satisfação, tá certo? Então, meus irmãos, como os irmãos sabem,
a gente vem ventilando isso, né? Que a gente ia tirar uns dias para estar falando sobre o batismo, né? E as lições do batismo. O batismo nas águas, ele tem, né, várias experiências, expressões, e é uma comunicação, né, da parte de Deus. A gente até falou nos primeiros encontros, quando a gente falou sobre o batismo, lá com base em Romanos no capítulo 6, né, naquela analogia que Paulo fala sobre a obra da cruz. Não sabeis que todos aqueles que foram crucificados com Cristo, né, sepultados na sua morte, também, né, ressurgiram. Ele faz essa analogia do sacrifício de Cristo com o batismo nas águas, a morte, a ressurreição, com aquela imersão nas águas e o retorno, né, fazendo essa analogia, né, essa metáfora, né, da morte de Cristo com a morte do velho homem. Tudo uma escolha, né, algo mágico, mas essa morte, como a gente ia comentando, né, certo? Ela diz respeito que o nosso encontro com Deus causa em nós uma despossessão, né, do nosso eu, no sentido egóico, né, daquele ego absoluto. Não é a perda da nossa identidade e daquilo que nós somos, mas o encontro com Deus causa na gente voluntariamente, né, essa coisa que a gente chama o estado de despossessão, porque não tem como, né? O encontro com Deus, ele muda de alguma maneira o nosso eu, tá certo? A gente já sabe que do ponto de vista, né, social, do ponto de vista psicanalítico e da constituição do sujeito psíquico, o outro está sempre imprimindo alguma coisa em nós. E se eu fizer essa aplicação do ponto de vista da espiritualidade, eu poderia assegurar aos queridos, né, ouvintes, que, irmãos, olha, se o encontro com o outro, se o outro de alguma maneira nos afeta para o bem ou para o mal, o nosso encontro com Deus nos afeta de maneira assombrosa para o nosso bem, tá certo? E o batismo tem essa implicação. E eu queria usar uma analogia de Paulo aqui, quando ele escreve aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, ele escreve algo que eu acho bem interessante, viu, irmãos? Aqui eu queria compartilhar com vocês, 1 Coríntios capítulo 10, quando ele diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Versículo 2: e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo maná espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Eu acho esse texto assim, irmãos, sabe, muito impressionante, essa analogia que Paulo faz, né? E ele pode fazer isso. Ele é o grande apóstolo chamado pelo Senhor. Um abraço, a paz para o nosso pai, o presbítero José Bezerra. E eu acho esse texto impressionante, dessa analogia que Paulo faz em relação ao batismo, né? Quando ele faz a citação de Êxodo, né? No capítulo 14. Êxodo capítulo 12, ali a gente encontra os israelitas naquela querela entre a 10ª praga do Egito, que era a morte dos primogênitos, né? A instituição ali da primeira Páscoa, e foi ali, né, o marco que antecede, né, antecessor, que posteriormente vai dar, desembocar com a travessia do Mar Vermelho, tá certo? E nessa travessia ia também uma nuvem, né, que os cobria, que os protegia, que durante o dia era uma nuvem negra, mas negra do bem, né? Não no sentido aqui, que geralmente quando a gente fala negra as pessoas têm uma ideia pejorativa, mas negra porque era uma nuvem que provia para eles, não é isso, de alguma maneira conseguia aplanar e diminuir a
as insolações, né, e o sol causticante do deserto. Então aquela nuvem, durante o dia, ela era negra, assim, com uma função específica, né, de proteger o povo. Paulo faz menção a essa nuvem em paralelo, né, no batismo que ele chama o batismo, né, em Moisés, na nuvem, que durante o dia ela era uma nuvem negra que os protegia do sol, e à noite ela se transformava, né, em uma coluna, né, de fogo, isso, às vistas para ele, mas que por trás da coluna eram densas trevas para os egípcios, né, que viam seguindo. Tudo isso está registrado em Êxodo, no capítulo 14, que é o relato da qual Paulo, o apóstolo Paulo, olha, o amado Silvestre, né, Francisco Silvestre. Então Paulo, quando faz a menção aqui em 1 aos Coríntios, no capítulo 10, versículo, né, do 1 até o 4, que foi o texto que a gente leu, ele está fazendo uma referência às escrituras, né, do Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 14, para falar de maneira tão espetacular, né, sobre o batismo nas águas e as impressões do batismo, já que o nosso tema de hoje, que é um tema para os batizandos, para os novos confessos e todos aqueles, né, mesmo os já batizados nas águas, que não vivem a realidade do batismo, já que sem a realidade espiritual do batismo, você apenas tomou um banho no tanque batismal, né, mas não teve nenhuma implicação espiritual. Mesmo para esses também, esse estudo, né, tem essa intenção, né, de atingi-los para o bem. De modo que eu queria falar sobre essa perspectiva, né, de que Paulo faz essa afirmativa e todos foram batizados, que é o texto da nossa apreciação de hoje sobre as lições do batismo, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, fazendo essa implicação de uma decisão. E quando ele usa essa expressão em Moisés, claro que alguém ia querer focar na nuvem e no mar e fazer as viagens mais loucas, né, sobre interpretações horrorosas que não cabem, né, nas escrituras, mas o foco do apóstolo é o batismo em Moisés, na nuvem e no mar, de modo que o mar e a nuvem são apenas metáfora, né, de um cuidado, de uma afecção divina, né, de uma presença divina ali, porque o mar, tanto ele está representando, né, o escoamento para uma nova vida, como também a proteção daquele povo e a abertura de portas que nos levam para um novo caminho, para uma nova terra, para um novo estado de vida, para uma nova consciência, de modo que o mar tem essa representatividade, esse simbolismo apenas, né? Até porque eles nem se molharam, né? Então não posso usar o mar de fato como para defender, né, aquele besteirol teológico que é a imersão, a aspersão, toda aquela discussão, e não falar das implicações de natureza espiritual, não é isso? E também psíquica, que muda a nossa fisiologia, o nosso entendimento e faz a gente, né, tomar uma decisão diferente em relação a Deus. Um abraço, nosso irmão Nanado. De modo, irmãos, que quando Paulo diz, e todos foram batizados, a primeira coisa que eu queria dizer é que o batismo é essa declaração, sabe, pública do atingimento de Deus sobre a nossa vida. A gente não tem uma outra escolha a não ser, mas é uma escolha que ela é voluntária, não é por uma forçação de barra. Então, mas é a escolha da declaração pública. Um abraço nossa irmã Auricélia Damasceno, né? Essa escolha da declaração é o resultado, porque o batismo é a experiência subjacente de quê, irmãos? Do arrependimento, que as melhores traduções é quem crê para ser batizado, com base, né, em João 3, 16 e 17, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então, de modo que ele diz que aquele que crê, né, para ser batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ele fala isso também em Marcos, né, 16, 15, isso, ide, pregai o evangelho a todo mundo, a toda criatura, quem crê para ser batizado. Então,
o crer aí é exatamente o arrependimento, né? É o crer do arrependimento, porque o batismo, na sua expressão, né, ritualística, na sua expressão religiosa, ele, na verdade, ele precede, né, tá certo, a nossa experiência do arrependimento. E a gente falava sobre isso, sobre João Batista, né, sobre as lições do deserto de ontem, e a gente entende que João Batista foi aquela voz, né, que clamava no deserto e veio exatamente pregando esse batismo como uma declaração pública do nosso arrependimento, de modo que as nossas expressões religiosas, elas não podem ficar contidas apenas aos cantos litúrgicos, né, do templo onde a gente se congrega, mas as impressões religiosas, quando ela vem de uma espiritualidade integral, ela tem essa coisa do encontro com o outro, de modo que, sabe, a experiência do batismo nas águas, ela não pode acontecer de maneira autêntica se ela não tiver implicação, sabe, de um arrependimento que passa pela minha vida e também transborda para a vida do outro, porque arrependimento, ele, sabe, é a essência, né, do amor, do perdão e de tudo aquilo que outrora eu me rendia, né, aos apelos do mundo, tudo aquilo que outrora me fazia isso, uma pessoa completamente dominada, né, pelas paixões do mundo, qualquer tipo de paixão, porque o nosso espírito nasceu morto para com Deus e que de modo a única forma, né, da ressurreição desse espírito, na analogia que Paulo faz em Romanos no capítulo 6, que pela morte de Cristo nós somos sepultados, isso, pela sua morte, e nesse sentido ele usa a implicação da morte de Cristo como o batismo, como o sepultamento da nossa velha natureza, né, daquele nosso eu perverso, maligno, maligno. E ele usa essa expressão em Romanos 6 para dizer que o arrependimento real que nos leva à declaração pública, que é a liturgia do batismo nas águas, esse arrependimento, ele equivale a dizer ao sepultamento do nosso velho eu, daquelas práticas que outrora, né, nos desfigurava como seres humanos, de modo que as grandes implicações, as grandes lições do batismo diz respeito a isso. Eu falei tudo isso só para explicar o versículo 2, que é o versículo que nos apetece, de 1 Coríntios capítulo 10, quando Paulo diz: e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Mas antes, porém, olha o que ele diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Então, essa experiência, isso, desse encontro com Deus, ela atinge todo mundo, porque todo mundo, sabe, nasceu com seu espírito morto para com Deus, porque todos nós nascemos pródigos, e nessa prodigalidade a gente vive de morte em morte, de pânico em pânico, de pavor em pavor, de prostituição em prostituição, de destruição em destruição, de engano em engano, até o completo desfacelamento, né, da nossa alma, do nosso ser, com a desfiguração da humanidade que nos habita, posto que a verdadeira espiritualidade, ela não nos faz seres superiores aos demais, mas a verdadeira espiritualidade nos faz seres humanos de verdade. De modo que quando ele usa essa implicação, né, que todos eles estiveram debaixo, né, da nuvem e todos passaram pelo mar, é que é inevitável que o caminho de Deus passe pelo nosso caminho e nos compunja e nos constranja para uma decisão. Isso vai acontecer. Independente também, até mesmo da igreja, eu acredito, tá certo, que o fenômeno da comunicação divina atinge todos os seres humanos, que não depende, eu estou entrando aqui no campo missionário, que não depende, né, do bom humor dos cristãos para que o fenômeno da comunicação atinja a todos. Ele atinge.
Agora Deus dá para a gente o privilégio. Deus dá para a gente o privilégio de participar da obra da cruz, da obra da graça, anunciando e de fazer discípulos. Não é que se a gente não fizer, a obra da cruz será invalidada e que o sacrifício de Cristo, certo, já nasceu morto, nasce morto. Não, não é isso, é que Deus faz questão de que a gente participe desse processo pelo seu grande amor, que a gente sabe, tem o privilégio de também anunciar essa obra da cruz às pessoas. Mas, se todavia os cristãos mal-humorados dessa sociedade, dessa geração, né, que é a geração baumiana, que é a geração, né, de Zygmunt Bauman, que é a geração líquida, que as coisas funcionam só na dinâmica do interesse e do bel prazer. Se aquilo me dá prazer, então isso eu quero, isso eu faço. Se não me der prazer, eu descarto, onde até os seres humanos são pessoas ou produtos descartáveis quando não nos dão mais prazer, de modo que as pessoas vivem numa situação relacional onde elas não estão mais dispostas a sofrer o dano até que o outro cresça, até que o outro amadureça, até que Cristo seja, sabe, formado nele. As pessoas não estão mais dispostas em qualquer ambiente religioso, político, profissional, e especialmente na família e entre os casais, as pessoas não estão mais dispostas a sofrerem, como Paulo fala, né, as dores de parto, para que Cristo possa ser gerado, de modo, irmãos, que o batismo tem essa implicação de nos fazer pessoas quebrantadas, porque nós estamos debaixo, né, na metáfora que Paulo fala, estamos debaixo dessa nuvem e passamos por esse mar, e tudo isso significa dizer que eles estavam sobre a tutela de Moisés, e todos foram batizados em Moisés, todos seguiam a Moisés, o servo do Senhor. E Moisés é esse emblema, sabe, da nossa submissão a Deus. Ele é uma metáfora dessa submissão. Eu não estou fazendo aqui apologia de que nós devemos seguir a homens, né? Não, de maneira nenhuma. Não é bem por aí. O Brasil tem muitas vozes cristãs, isso, tem muitos ídolos, tem até mito no Brasil. Mas, irmãos, eu não estou fazendo apologia a seguir homem nenhum, porque, infelizmente, entendeu? A gente respeita os seres humanos e a gente dá todo o voto possível que for. Mas o nosso bem maior é o Senhor, tá certo? Deus é o nosso bem maior, tá certo? De modo que a gente vai lá, a gente ajuda, dá um crédito, mas seguir mesmo, a gente segue Jesus. O nosso mais fascinante projeto de vida é seguir Jesus, irmãos. O batismo é essa declaração inicial de que eu descobri essa joia rara, de que eu descobri essa pedra preciosa, de que eu descobri um tesouro no terreno baldio, conforme as metáforas e as parábolas do reino. De modo, irmãos, que quando Paulo diz, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, o batismo antes de qualquer uma outra coisa, dentro do nosso estudo de hoje, na metáfora, né, da nuvem e do mar, é que o batismo de Moisés ele tem essa implicação de uma submissão a Deus, tá certo? Eu aceito, eu escolho Deus para ser o Senhor da minha vida, e escolher Deus para ser o Senhor da nossa vida é fazer uma escolha interior, tá certo? Onde nessa escolha a gente diz que Deus tem sempre razão em nós, de que o Senhor, certo, a despeito de qualquer situação adversa, de qualquer situação, sabe, contrária à nossa vida, a gente continua dizendo, Deus tem sempre razão. Um abraço, a paz do Senhor, nossa missionária Luísa Maria. De modo, irmãos, que as lições que nós estamos querendo extrair, né, do batismo nessa noite para a nossa vida, é que quando Paulo faz a citação, e todos foram batizados em Moisés, submissão é a palavra de ordem.
A metáfora aqui é Moisés, mas Moisés é apenas um arquétipo, um protótipo do próprio Deus, que nós somos batizados em Cristo Jesus. E Paulo usa a expressão para dizer que Moisés era o referencial, naquele momento era o referencial divino, mas nesse sentido Moisés era um tipo de Cristo. E como eles foram batizados em Moisés, nós somos batizados em Cristo. E como a referência ligada a Moisés de uma presença divina, de uma invasividade divina, que se dava na resposta da nuvem negra, que durante o dia os poupava de serem consumidos pelo sol causticante, do mesmo jeito se dava, pela metáfora, certo, do mar que ao abrir, abria o caminho, e abrir era uma metáfora de novas possibilidades, sabe, da saída do Egito para uma terra nova, de modo que isso tudo é uma metáfora, que nós somos batizados em Cristo, e o Cristo nos cobre, irmãos, com a sua graça protetora, salvadora, que é exatamente aquilo que foi citado como essa nuvem que nos cobre, que nos guarda, que nos reserva, irmãos, o cuidado em relação às intempéries da vida espiritual, e também de igual modo que, assim como o Cristo, é o nosso Senhor, e Ele é aquele que abre essas comportas do mar vermelho, de um mar espiritual, e na metáfora de um caminho para o encontro nosso com a eternidade. Assim também, enquanto a gente está trafegando nesse mar, sabe, de possibilidades, onde a gente está saindo do Egito e a gente está se caminhando, para essa terra prometida, de igual modo, irmãos, assim como Moisés foi esse facilitador, Moisés era o líder da qual eles foram batizados em Moisés. Esse batismo aqui, ele significa submissão, sabe, ao ensino, ao comando, à voz de Deus, não é a minha nem a de Moisés, de modo que é muito voluntário a nossa espiritualidade. No máximo a gente pode fomentar nos nossos encontros litúrgicos, sabe, nos nossos ajuntamentos culticos, no máximo a gente pode, sabe, fomentar alguma coisa da natureza da comunhão dos santos, na sua melhor hipótese, se for uma igreja cristã de verdade, que não tem esse besterol nem do curandeirismo, nem do exorcismo, e muito menos da famigerada teologia da prosperidade, ou então essa igreja que esteja focada nesse engajamento sociopolítico religioso, onde a igreja equivocadamente tem elegidos homens que os represente, porque Deus não tem mais poder para elas, Deus não é mais o Senhor da vida delas. Não sendo esse o caso, irmãos, eu estou tratando aqui de Moisés, sabe, que é um arquétipo, um protótipo do nosso Senhor, tá certo? Que nós estamos na submissão do Cristo, como eles foram batizados em Moisés, nós somos batizados em Cristo Jesus, e o Cristo tem que ser o nosso libertador, o nosso legislador. Você sabe disso, que Moisés, ele foi o libertador do povo, e lá no primeiro encontro ali no Monte Sinai, o Senhor já entrega isso para eles, a primeira legislação, o código, ali, o primeiro código penal, que foi exatamente o decálogo, e através do decálogo foram discorridos todas as mais de 600 leis que foram tiradas daquele primeiro tratamento de choque para aquele pessoal que saiu do Carandiru do Egito e que não era nada gente boa, a não ser nas mensagens dos pregadores, isso, desavisados, que pregam por aí nos gideões, onde quer que se encontrem, e ficam inventando historinha, dizendo que aquele povo era gente boa, e não era nada disso. Olha, irmãos, o decálogo, os 10 mandamentos, era um tratamento de choque, porque eles tinham outros deuses, porque eles matavam, porque eles roubavam no deserto, porque eles violentavam as mulheres no deserto. Eles não eram gente boa, tá certo? Era um povo que estava em tratamento no deserto. E o decálogo, ele tinha essa implicação, de modo que
nós temos sim o nosso líder, que é o nosso Senhor. E o nosso Senhor, né, da qual Moisés, ele era apenas um tipo de Cristo como libertador e o legislador. Libertador porque foi aquele que conseguira acionar os comandos divinos, sabe, naquelas afecções de Deus, sabe, sobre as forças da natureza, abrindo ali aquele grande mar vermelho para que o povo conseguisse sair da escravidão do Egito e conseguisse chegar até o deserto, que seria a grande escola pedagógica para o povo. Escola essa, né, que aquilo era uma metáfora hoje, né, das ideologias contemporâneas, desse mundão da qual a igreja está, e que na maioria das vezes, como muitos deles estiveram equivocados, não é isso, e não chegaram na terra prometida. Nossa irmã Luísa Maria foi nos Gideões, não é isso? E aí a gente fala, irmã Maria, porque o evento, né, é legal e tudo, mas a gente vê muitas pessoas, né, ofendendo as escrituras, não é isso? E pessoas que estão pregando a palavra de Deus, tá certo? Vão para lá, a gente conhece a história de pessoas que pagam para ir pregar nos Gideões, pagam a nota preta, só para ficar famosinho, pregando heresia. Olha, irmão, Deus é o nosso bem maior e a gente não pode negociar, tá certo? A palavra de Deus só para ficar famoso e ficar inventando o que a Bíblia não diz, tá certo? Batismo é coisa séria, né? O batismo, sabe, é o nosso encontro com Deus. E essa metáfora que Paulo usa aqui, dizendo, olha, e não sabeis. Hoje o nosso texto é pequeno, entendeu? São só esses versículos, mas são poderosos. 1 Coríntios 10, do 1 ao 4. E quando ele diz, olha, todos foram batizados em Moisés. Isso, e Moisés é um tipo de Cristo. E ser batizado significa, sabe, irmão, submissão àquele da qual no nome nós fomos batizados. Tá certo? Então Moisés é um tipo de Cristo da qual por Cristo nós somos batizados. E as implicações, né, dos poderes que vieram junto desse batismo diz respeito à invasão de Deus naquele momento, abrindo, né, o Mar Vermelho, ou então provendo uma proteção, tá certo? Que era uma proteção física, porque tinha a ver, né, com a fisiologia do local. O local era um deserto causticante, e aquela nuvem tinha isso, mas ela tinha uma expressão espiritual que diz respeito ao cuidado do Senhor, abrindo os nossos caminhos para um encontro, né, com o Senhor, tá certo? E nos cobrindo com a sua graça protetora e salvadora em relação ao Mar Vermelho e o outro em relação à nuvem, que é uma metáfora do Espírito Santo. Então é muita teologia de prosperidade, né, e curandeirismo que a gente encontra hoje. E tudo isso, irmãos, faz com que assuntos como esse, tão importantes como as lições do batismo, né, para a nossa vida, que é o que eu estou tratando aqui, pastora Raimundinha, diz respeito, sim, primeiramente, especialmente aos novos confessos e aos batizandos, mas diz respeito também ao nosso encontro com Deus todos os dias, até porque todos os dias a gente precisa ser batizado em Moisés, que é uma implicação da nossa submissão a Cristo. Eu estou fazendo aqui a aplicação de Moisés como sendo um tipo de Cristo, de modo que todos os dias, sabe, no sentido de quebrantamento, de arrependimento, nós somos batizados em Cristo e devemos pedir a Ele, sabe, essa abertura do Mar Vermelho, porque o Mar Vermelho representa um caminho que Deus está abrindo na nossa vida para o nosso encontro com a terra prometida, que hoje não é mais uma terra que emana leite e mel no sentido, sabe, de materialismo, de prosperidade, não. A terra prometida hoje, ela é uma Jerusalém espiritual, é o nosso encontro com Deus, e ela já começa a se corporificar em nós agora, tá certo? Por uma vida completamente transformada, pacificada pelo poder de Deus em nós, não que nos faz tolo arrogantes, mas que nos faz pessoas, sabe, altamente humanizadas pela afecção da espiritualidade em nós. E às vezes eu fico perplexo de encontrar as pessoas que se dizem tão espirituais e que são pessoas
sabe, assombrosamente intolerantes, preconceituosas, arrogantes. E às vezes eu fico muito impressionado, sabe? Como é que a igreja brasileira mudou tanto, né, nas 3 últimas décadas, irmãos. Quando ela, sabe, desenvolveu esse projeto, né, de poder, de dominação do mundo, de dominação da sociedade brasileira, de dominação dos 3 poderes, isso é muito assombroso, tá certo? É muito preocupante quando essa igreja ativista, isso, ela diz que está ali defendendo os direitos cristãos, os princípios cristãos, e dizem que os representantes das quais ela elegeu também defendem princípios cristãos. Ora, irmãos, os princípios cristãos, eles são, sabe, para ser vividos, eles não têm que ser defendidos. Eu não vou brigar com nenhum ateu resoluto, com nenhum incrédulo, ninguém que não queira, irmãos, que não queira, sabe, viver os princípios. Eu vou respeitá-los, entendeu? Eu vou viver os princípios, mas não vou impor esse princípio para ninguém, porque eu acredito na palavra que diz que se, sabe, irmãos, nós vivermos as boas obras das quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela, conforme Efésios 2:10, a nossa luz vai brilhar, conforme Mateus capítulo 5:16. E assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. A missionária Luísa Maria está dando aqui um testemunho, dizendo, olha, já vivi muito emocionalismo, hoje estou me esforçando para aprender realmente o que Deus quer nos ensinar através da palavra. Esse é um testemunho poderoso, irmão. E isso acontece, não precisa, eu não estou fazendo apologia que é seminário, vá para os seminários, não. Você mesmo no seu encontro com Deus, na sua devocional, sabe, você é uma pessoa piedosa, sabe, marque o seu encontro com Ele, entre no seu aposento, no seu lugar secreto, e Deus vai falar contigo, vai te dar discernimento. Claro que se você puder, entendeu, fique perto também de pessoas que têm algo para somar, aquelas que não têm, fique para ajudar, mas não para receber nada delas, porque você pode se infeccionar para o mal. É de extrema importância, né, os ensinamentos para as pessoas que irão se batizar, conforme a pastora Raimundinha está comentando aqui no Instagram. É de extrema importância os ensinamentos para as pessoas que irão se batizar, saber o passo, né, que está dando e os seus feitos em nossas vidas, né, quais são essas implicações. Porque o foco hoje, pastor Raimundinho, que a gente está tratando dentro das lições do batismo, diz respeito à submissão a Deus. Porque a expressão é essa: e todos foram batizados em Moisés, e na nuvem e no mar, tá certo? E Moisés, como eu falei, estou repetindo, diz respeito à nossa submissão a Cristo, a seguir a Cristo, assim como eles seguiram os ensinamentos de Moisés que vinham do Senhor. Nós seguimos porque somos batizados em Cristo e esperamos, sabe, esse atingimento da eternidade em nós, para nos abrir o mar vermelho, para que a gente de fato, sabe, possa nos livrar da influência do Egito no nosso coração e cheguemos ao deserto, que é o lugar da pedagogia, sem a qual ninguém chegará na terra prometida. Portanto, a igreja está no deserto mundo, a igreja não pode fazer do deserto um oásis, como ela está tentando fazer com a famigerada teologia da prosperidade, porque se ela o fizer, o deserto perde a sua implicação, não tem terra prometida se não tiver deserto. Aí a pastora Raimundinha está acrescentando, hoje, pastor, uma professora da escola falou comigo a respeito do batismo, né? E que está querendo ser batizado. Olha aí, que coisa bacana, né? Que coisa interessante isso daí. Aí a pastora já pode até, né, quando for amanhã, a senhora pode marcar esse vídeo, né, para ela assistir. Eu vou me lembrar e eu vou já pegar e até postar esse vídeo já no nosso canal lá no YouTube, né, que os irmãos nos ajudem, se inscreva lá no canal, tá lá, entendeu? Pastor Marcos de Castro, IPA, a gente já bota esse vídeo lá para aqueles que quiserem ouvir, né, um pouco mais sobre as lições do batismo. Eu vou procurar também o outro estudo que a gente já tem sobre lição do batismo, conforme Romanos capítulo 6, e a gente coloca isso também. E todos comeram do mesmo maná espiritual,
Você está entendendo que o batismo, pela submissão, ele abre, sabe, as portas para esse novo caminho, e ele também nos dá a cobertura da nuvem, isso como uma metáfora da pessoa do Espírito Santo em nós e da proteção do Senhor, enquanto a gente está saindo do Mar Vermelho, entrando no deserto, e lá precisa da nuvem negra para nos cobrir do sol causticante, e precisa também dessa nuvem que se transporta e se transforma numa coluna de fogo para nos proteger do frio do deserto, que é uma metáfora da frieza espiritual, porque o trajeto no deserto faz muita gente se esfriar, e à noite era uma coluna de fogo para nos proteger. Tudo isso são metáforas da nossa realidade espiritual, mas que acontece. Lá eram fenômenos espirituais, era a afecção divina, entendeu, nas forças da natureza, e hoje a afecção espiritual, entendeu, na nossa vida. De modo que o manjar espiritual é aquela providência, e o próprio manjar já era uma metáfora do Cristo, o pão da vida, que desceu do céu para nos alimentar todos os dias. Até porque o batismo nas águas, entendeu? É a primeira liturgia, né? É a primeira ordenança, que é uma declaração pública da nossa comunhão com Deus. E logo a seguir vem o maná, né? Que é o maná, o manjar espiritual que desceu do céu, vem na figura e também na metáfora da Santa Ceia, porque a Santa Ceia, se o batismo, ele tem essa implicação de ser a declaração pública, né, da nossa comunhão com Deus e arrependimento, a Santa Ceia é a manutenção dessa comunhão, né, pela liturgia da Eucaristia, pela liturgia da Santa Ceia, que é uma metáfora da Páscoa, né, de Êxodo 12, que é o nosso Cordeiro Pascual. Tá certo? De modo que esse manjar também nos atinge. Então o batismo faz essa abertura. Primeiro a gente declara a comunhão com Deus e a comunhão com os santos, e todos os meses a gente participa da manutenção dessa comunhão, comendo desse manjar espiritual, que no passado, o manjar que descia do céu, que era o maná espiritual, entendeu? Ele, hoje, no passado, ele era uma metáfora do que nós temos o Cristo hoje, e a gente relembra isso ao participar da Santa Ceia, que é o outro ritual que segue o batismo nas águas. E beberam todos tinham uma mesma bebida espiritual, que é uma metáfora, a rocha que foi ferida lá em Meribá, entendeu? Aquela rocha era um tipo, uma metáfora do próprio Cristo, que é essa bebida, que é o Logos, que é a palavra da qual nós recebemos todos os dias e precisamos tomar dessa bebida espiritual, que é a palavra, porque ela é que nos purifica, irmão. João 17:17. Diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, ela nos santifica e nos purifica, essa água que a gente bebe, porque bebiam de uma mesma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Tá certo, irmãos? Então, meus irmãos, sabe, o batismo nas águas, para a gente fazer os nossos encaminhamentos, tá certo? Ele tem que ser crido, sabe, de uma maneira mais espiritualizada. As pessoas, sabe, têm focado assim no batismo, entendeu? Apenas como um ritual, sabe, vazio, sem nenhuma implicação. Não, a gente chega até lá porque antes a gente já foi atingido por Deus. A gente chega até o batismo porque a sua graça já nos atingiu, porque a gente, ao se arrepender, a gente, sabe, irmãos, foi tomado pelo batismo, pela força do Espírito Santo, que nos leva até essa declaração pública, de modo, irmãos, que o batismo tem essa implicação de submissão. Foram batizados em Moisés, seguiam Moisés, recebiam as ordenanças de Moisés, seguiram o caminho de Moisés. Então tem essa coisa da submissão, tem essa coisa, entendeu, da obediência. O batismo tem essa coisa dos fenômenos espirituais, na metáfora do mar que se abre, do caminho, né, que se nos apetece à vista e a gente deve segui-lo, e, né, dessa nuvem que é a presença do Espírito Santo em nós o
tempo todo nos guardando e nos ativando ali aquele sininho espiritual para nos lembrar: olha, vocês estão no deserto, cuidado, fiquem atentos aos sinais. A passagem da igreja aqui, depois da obra da cruz e da assunção do Cristo, irmãos, a gente saiu do antigo pacto, a gente saiu, entendeu, do Egito, a gente saiu das outras dominações do mal. A gente está no deserto da pedagogia divina. E nesse deserto, irmãos, a gente não pode fazer negociação. Nesse deserto a gente tem que ficar atento aos sinais, aquilo que Deus está nos orientando, nos dando para que a gente chegue lá. E o batismo é a primeira decisão, sabe, depois do eu aceito aqui no coração, é a primeira decisão, sabe, no sentido espiritual, litúrgico, também religioso, mas que só é litúrgico e religioso porque antes foi espiritual. Porque se não for espiritual, será qualquer outra coisa, entendeu? Mas não terá nada de Deus. De modo que batismo, irmão, sabe, é uma declaração de arrependimento aqui. E isso, quando acontece, entendeu? A primeira coisa que muda para você, tá certo, são as pessoas, porque o teu olhar muda. Sem conversão, a gente está em constante situação de maldade liberada contra o outro. Sem conversão, o outro é depositário de tudo aquilo que eu odeio em mim. E por causa disso eu o rejeito, por causa disso eu o invejo, por causa disso eu o odeio. Porque todas as perversidades que estão em mim, sabe, sem a conversão autêntica e o real arrependimento, se isso não me atingir, as perversidades vão ser sempre projetadas no outro. E o outro vai se tornar, entendeu, uma endemonização, sabe, dos demônios que me habitam. Mas o batismo nos atinge por esse arrependimento, pela submissão, tá certo? Eu estou falando da experiência aqui, ó, espiritual do batismo, que nos leva até a liturgia das águas, tá bom, meus irmãos? Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, tá certo? Vocês têm sido muito generosos comigo, tá bom? De nos dar essa presença, né, todos os dias, tá certo? E para mim aumenta a minha responsabilidade, tá certo? De estar também orando por vocês, pelas famílias de vocês e pedindo a Deus, né? O meu maior desejo é que todos estejam bem, né? Que o Senhor possa nos guardar, nos levar a salvo até o final, né, pastor? Até o final dessa pandemia e que a gente possa chegar do outro lado e dar aquela respirada. E Deus, muito obrigado por todas as coisas que Tu fizeste na nossa vida, tá bom? Então eu agradeço a vocês, meus irmãos. Amanhã estaremos aqui, se Deus quiser, tá bom? Então se Jesus não voltar, ou se a gente não for se encontrar com Ele, né? Tá certo? Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, agradeço a presença de todos, do Nanado, pastora Raimundinha, tá certo? Da irmã Auricélia que esteve conosco, a Samla Beck, missionária Luísa Maria, não é isso? Seu José Bezerra, a tia Judite, a nossa irmã Fran Pequena e o nosso amado irmão Leandro, tá certo? O seu Lindenberg Holanda, tia Judite, como eu já falei, outros amados que passaram dela, aquela olhadinha, entendeu? Também eu peço que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Dá aquela força, irmão, sabe? Se não fizer um comentário, bota pelo menos um amém, dá uma curtida, compartilha, irmão, esse vídeo, tá certo? Amanhã, se Deus quiser, estarei já colocando ele também no nosso canal lá no YouTube, ele e o outro estudo também, que são 2 estudos com o mesmo tema central, né? Que é lições do batismo, mas são subtemas diferentes, tá bom? Vamos orar. Deus, muito obrigado pela presença de cada irmão, cada senhor, senhora, moça, rapaz, criança, família, Deus. Te peço que Tu abençoe as famílias, que Tu abençoe os casais, os novos convertidos, que Tu abençoe, Senhor, os lares. Envia os Teus anjos poderosos para guardar os lares, que o Teu Espírito Santo, o meu Senhor, o nosso ajudador, possa ser o guardião das mentes e dos corações. Quanto àquelas alminhas que a gente está orando, eu te peço, abençoa, envia o Teu anjo, o anjo da cura, repreende o anjo de enfermidade, de morte, da vida, Senhor, da dona Marta, na vida da dona Sebastiana Lopes, da dona Maria, da Maitê, de todas as alminhas que a gente tem orado, Senhor, na oração da madrugada, Senhor, na vida, Senhor,
da filha da missionária Luísa Maria, libertação por ela, Pai. Nós te pedimos por todos, saúde aos nossos pais, nossos avós, ao meu pai que está aqui, a minha tia Judite, a minha mãezinha, visita, cura, a todos ali da casa da minha mãe, nossa irmã Silvana Limas, a nossa irmã Simone, todos ali, o Marcos, o Gabriel, a Letícia, abençoa, Deus, as nossas vidas, os nossos lares, te agradeço em nome de Jesus. Então, meus irmãos, muito obrigado pela presença e até amanhã. Até amanhã, vocês vão vir aí. Então, só um minuto que a Maria quer se despedir. Então, vamos lá. Porque se tu ficar perto, vai dar microfonia, vai. Oi, gente, meu avô já contou a história. Oi, gente, meu avô já contou a história. Então, dá boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Eu vou comer umas uvinhas que a minha avó vai fazer. Pronto. Então, pronto, meus irmãos. A gente já tá... Tchau, gente. Pronto, só um minutinho com a minha avó. A minha avó quer falar. Fala aí, gente. Boa noite a todos. Oi, boa noite. Maria estava ali querendo vir atrapalhar, mas eu não deixei. Deixe, eu vou terminar a palavra, o estudo. Olha ali, ó. Terminar, você vai lá dar tchau pro pessoal. Pronto, então boa noite, meus irmãos. Hoje ela teve um dia com a mãe dela, com por isso que ela tá mamãe. toda bestona. Chegou só no final. Pronto, um beijo voador. Legal aí pra vocês. Um beijo voador. Beijo voador, Maria. Pronto, até amanhã, meus irmãos. Vamos desligar. Tchau. Até amanhã. Tchau, gente.